Muito bem, meus irmãos, vamos abrir então as nossas Bíblias. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15, nós faremos a leitura do versículo 14 até o versículo de número 33. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15, do versículo 14 até o versículo de número 33. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou então aqui na projeção, fique à vontade, né? O importante é que você acompanhe a leitura do texto bíblico, para que você também ouça a voz do Senhor nessa noite. Então, Romanos capítulo 15, do versículo 14 até o versículo de número 33, o texto bíblico diz assim: E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los, mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Caia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha passando por aí. E bem sei que, ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz estejam com todos vocês. Amém. Amém, meus irmãos, 2 vezes amém no final, né? Vamos então, nesse instante, ter mais um tempo de oração. Eu queria que você usasse desse momento para pedir ao Senhor que, uma vez lida a sua palavra, o Espírito Santo pudesse falar ao seu coração, para que você tivesse compreensão daquilo que Deus deseja para a sua vida. Então use alguns momentos breves para orar ao Senhor, né? Que essa oração seja particular, em silêncio, mas em conexão com Deus, para que você possa pedir a Ele que explique, para que você entenda a sua palavra e que isso também se torne em prática no seu dia a dia e na sua vida. Vamos ter então esses breves momentos de oração. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui essa noite, e como é bom, ó Pai, estar na tua casa, desfrutando da companhia dos nossos irmãos e irmãs, mas também desfrutando da companhia do Senhor na nossa vida. Que esse seja sempre um desejo ardente do nosso coração, viver na tua casa,
E assim como diz o salmista, mais vale um dia na tua casa do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Mais vale um dia na tua presença, ó Pai, do que qualquer outro dia ou outros dias na presença de outras coisas. Como é bom, ó Pai, viver em comunhão com o Senhor. Que essa seja uma verdade no nosso coração, que nós tenhamos prazer na tua companhia, que nós tenhamos prazer na caminhada com o Senhor. Mas também que exista alegria e prazer no nosso coração de nos debruçarmos sobre a tua palavra e entendermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, ó Pai. Que o Senhor fale agora ao nosso coração, que o Senhor use da tua palavra, ó Pai, para corrigir em nós aquilo que tem nos afastado de ti, ou aquilo que por muitas vezes tem feito com que os nossos olhos não vejam a tua vontade e nos impeçam, ó Pai, de vivermos de acordo com o teu querer. Que o Senhor agora, Pai, trabalhe no nosso coração, fale às nossas vidas, afaste todo e qualquer tipo de ruído que existe em nós e fora de nós, e que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, Pai, usa desse momento para falar aos nossos corações. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, nós estamos caminhando para o encerramento das nossas reflexões na carta de Paulo aos Romanos. Estamos aí já finalizando com esses versículos que lemos o capítulo de número 15, e na semana que vem nós já estaremos entrando, no capítulo 16, que é o último capítulo da carta de Paulo aos Romanos. E certamente esse caminho foi um caminho muito proveitoso, várias reflexões importantes para a nossa vida. Isso porque a carta de Paulo aos Romanos é um dos documentos mais importantes que nós temos dentro do Novo Testamento. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta de extrema profundidade. Nós vimos nos 11 primeiros capítulos uma argumentação teológica de Paulo sobre a graça de Deus, sobre a necessidade dessa graça na nossa vida, como poucos poderiam, mesmo inspirados por Deus, escreverem com tanta habilidade como fez o apóstolo Paulo. Mas vimos também o apóstolo Paulo traçando aí, essa graça de Deus de maneira aplicável na nossa vida, a partir do capítulo 11 até aqui no capítulo 15. A graça não é algo apenas argumentativo, apenas teórico, apenas algo que deve habitar na nossa mente, no nosso cérebro, no nosso racional, mas a graça de Deus, ela deve descer ao nosso coração, e ao descer ao nosso coração, ela deve nos impulsionar a uma prática de pessoas que conhecem essa graça. Então Paulo faz esses dois lados, Ele nos leva à razão, ao raciocínio, à lógica da necessidade da graça, mas ao mesmo tempo ele traz até no capítulo 15 a necessidade de vivenciarmos de maneira prática pessoas que foram agraciadas, como isso deve transbordar em nós. E agora Paulo, que poderia já encerrar a sua carta, dizer: obrigado meus irmãos, eu já disse tudo o que tinha para dizer, agora estou encerrando, e já começar a fazer a sua despedida. Ele não faz isso. Ele fará isso talvez no versículo 16, no capítulo 16, de uma maneira mais pormenorizada, mas aqui ele não está se despedindo, mas Paulo faz questão de mostrar aquilo que a graça fez nele de uma maneira revolucionária, e que muitas vezes a gente não entende. Alguém já disse, e eu já falei essa frase aqui várias vezes, que são 2 os dias mais especiais na nossa vida. O primeiro é quando nós nascemos, quando a gente vem à existência. Mas o segundo dia mais especial, e que a gente muitas vezes não para pensar nisso, o quanto isso é importante, é o dia que nós percebemos o porquê nós estamos vivos. Qual é o propósito da nossa vida? E o apóstolo Paulo tem uma preocupação com isso gigantesca, porque ele sabe que existe um abismo do que é conhecer o propósito por que a gente está vivo e de fato vivê-lo no nosso dia a dia. E agora no capítulo 15, nos versículos que nós lemos, versículo 14 até 33, ele quer fazer a igreja entender que é preciso não só conhecer o seu propósito, mas é preciso viver de maneira ardente o propósito da graça de Deus na nossa vida. Então Paulo, antes de se despedir, ele entende que é preciso ainda dizer algumas palavras a cada um de nós, a igreja de Roma, para que a gente entenda que todos que foram encontrados pela graça do Senhor Jesus devem perceber que o propósito dele mudou, que a vida dele mudou, que os sonhos, os planos, os planejamentos não podem ser os mesmos, eles precisam ser alterados, eles precisam ser alinhados, eles precisam ser harmonizados com aquilo que o Senhor Jesus pede a cada um de nós. Como diz o pastor e teólogo John Stott, Paulo, até mesmo quando está falando da sua própria vida pessoal, ele está fazendo também um tratado teológico. E aqui
o apóstolo Paulo falando sobre um pouco dos planos que ele ainda tem para os seus últimos dias. Talvez ele não sabia muito que eram seus últimos dias, mas os seus últimos dias estavam próximos, e ele aqui faz ele nos leva, né, a pensar aquilo que nos seus últimos planos tem para ensinar a nossa vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, a reflexão de hoje é perguntar um pouco para cada um de nós, primeiro, qual é o propósito da nossa vida, aquilo que a graça fez no nosso coração, mas como nós podemos viver de maneira tão ardente esse propósito também na nossa caminhada, né? Porque muitas pessoas sabem do primeiro dia mais especial, o dia que nós nascemos, nós decoramos, e todos os anos a gente comemora aniversário no dia que nós nascemos, mas talvez seria muito adequado que a gente também aprendesse a comemorar também o dia que a gente entendeu o propósito da nossa vida, da nossa existência. E todos os anos a gente deveria também comemorar o aniversário do nosso propósito. E é isso que eu queria refletir um pouquinho com os irmãos nessa noite. Falar um pouco do propósito da revolução da graça de Deus na nossa vida. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar com os irmãos é o que nós encontramos nos versículos 14 e 16, quando Paulo se apresenta como um servo humilde para servir o corpo de Cristo, o serviço humilde do apóstolo Paulo no corpo de Cristo. Paulo, antes de chegar na igreja, já falando algumas coisas que era necessário, Paulo era apóstolo, era mestre, era alguém extremamente sábio, era alguém extremamente estudado, intelectual. Antes de chegar na igreja e ficar falando um monte de coisa que aquela igreja precisava corrigir, antes dele ficar falando muitas diretrizes que eram necessárias serem mudadas, Paulo reconhece que aquela igreja já estava sendo, de uma maneira muito especial, usada pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo mostra aqui uma genuína humildade ao fazer isso, porque dentro da sua intelectualidade, dentro daquilo que Deus chamou ele reconhece, mesmo com alguns problemas que estavam acontecendo dentro da comunidade de Romanos, que aquela comunidade tinha qualidades. Ele cita 3 qualidades nesses versículos que é preciso ser destacadas e que nós deveríamos buscar também enquanto comunidade. Ele vai dizer que a igreja de Roma, ou a igreja em Roma, era uma igreja de bondade, uma igreja de conhecimento, uma igreja de capacidade de aconselhamento das pessoas, umas às outras, né? Eles se aconselhavam mutuamente. Então perceba, meus irmãos, que por mais que Paulo fosse alguém importante, especial, por mais que Paulo tivesse talvez o maior título dentro da igreja daquela época como apóstolo, Paulo não só está ali numa condição de superioridade para corrigir falhas, mas está ali também para reconhecer aquilo que Deus estava fazendo naquela comunidade. Veja só o que ele diz: estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Meus irmãos e irmãs, essa não é uma simples declaração de elogio, mas é alguém que está reconhecendo dentro da comunidade, nas pessoas, aquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer. Já existia a ação de Deus. Paulo não estava dizendo: eu vou aí visitar vocês, e quando eu for aí visitar vocês, vai acontecer algo de especial, as coisas vão mudar, vocês vão ser diferentes, vocês vão ser especiais. Não, Paulo já estava reconhecendo aquilo que Deus estava fazendo na vida das pessoas. Quando a gente fala de propósito, meus irmãos e irmãs, o grande ensinamento que nós entendemos nesses versículos, e com essa pequena passagem desses 3 versículos, é que Paulo, que tem um propósito de Deus bem firme no seu coração e conhece a revolução da graça, ele entende que o cristão deve também valorizar aquilo que Deus está fazendo na vida das outras pessoas. E mais do que isso, meus irmãos, o cristão é aquele que tenta olhar aquilo de bom que tem na vida das pessoas, e não só o lado negativo dos outros. E como isso é difícil nos dias atuais, porque os nossos olhos, que também foram contaminados pelo pecado, insistem em olhar para as pessoas somente enxergando aquilo que elas têm de ruim, e dificilmente nós fazemos o exercício de buscarmos aquilo que as pessoas têm de bom. E mesmo Paulo, sendo alguém extremamente experiente, sendo alguém extremamente grandioso de conhecimento e conhecido nas igrejas, o exercício que Paulo faz é olhar para aquela comunidade do passado e reconhecer a quantidade de qualidades que aquelas pessoas tinham. É interessante, meus irmãos, que hoje, às vezes a gente tem um grupinho de pessoas conversando sobre alguém, e se essas pessoas estão falando mal de alguém,
É sempre fácil que a gente se some a elas para falar mal de alguém. Mas é difícil a gente reconhecer as qualidades das pessoas. O ser humano é invejoso, o ser humano tem sempre uma questão de disputa com o outro, e dificilmente a gente consegue olhar para o outro com um olhar de percepção das qualidades que Deus tem feito na vida das pessoas. A revolução da graça de Deus na nossa vida, a mudança de propósito que a gente tem, não é para que a gente fique olhando para as pessoas como pessoas desvalorizadas, pessoas que não têm nada de bom, mas pelo contrário, se o nosso olhar se transformou com um olhar parecido de Jesus, o exercício que nós deveríamos fazer na nossa caminhada é procurar as qualidades das pessoas e não os pontos negativos dela. E eu pergunto a você, você faz isso como a graça de Deus na sua vida, mudando o propósito da sua existência? Ou você no seu dia a dia procura ressaltar sempre as questões mais negativas do que as questões positivas na vida das pessoas? Nós vivemos uma sociedade realmente doentia, onde geralmente nós gostamos de destacar aquilo que é ruim nas pessoas e não aquilo que é bom. Mas aqueles que de fato foram atingidos pela graça de Deus, assim como o apóstolo Paulo, destacam na vida das pessoas aquilo que é muito mais bom do que aquilo que é ruim. Então, um grande propósito da nossa vida também é reconhecer a bondade que existe ainda no ser humano, ao invés de ficarmos só naquela declaração de terra arrasada. Os nossos olhos, assim como os olhos de Jesus, conseguiam ver o ser humano como imagem e semelhança de Deus. Que você também tenha isso na sua caminhada. Mas existe também uma segunda lição que nós tiramos desse texto, que se encontram nos versículos 17 a 24, que é a missão daqueles que têm o propósito de Deus na sua vida, que rompem todos os tipos de fronteiras. Perceba, meus irmãos, que quando nós lemos esse trecho, nós vemos Paulo fazendo os planos de viagem. Mas Paulo aqui não está contando para a igreja de Roma o seu roteiro de viagem. Olha, eu vou fazer isso, eu vou para Jerusalém, depois eu dou uma passadinha em Roma, depois eu vou para a Espanha. Paulo não estava querendo fazer com que os irmãos entendessem qual era a agenda dele, mas ele estava querendo fazer com que os irmãos entendessem aquilo que estava por detrás da agenda dele. O intuito de Paulo era viver de maneira comprometida aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, qual era o propósito da sua existência. Paulo, quando foi chamado para ser discípulo de Jesus, ele não foi chamado para que ele mantivesse a sua vida diante de Cristo, mas ele foi chamado para ser enviado e pregar a palavra para os gentios. E é por isso que Paulo fazia questão de pregar a palavra aos gentios, onde não existia igreja. Ele diz que ele não lançava edificação sobre alicerce alheio. A ideia de Paulo é, onde não tem igreja, para lá eu vou. E assim Paulo foi rompendo fronteiras. Paulo saiu de Jerusalém e foi seguindo, e foi para a Ásia, foi para o norte da África, foi para o Oriente Médio, chegou também à Europa. Paulo começou a desbravar o mundo para pregar o Evangelho, porque o compromisso dele com Deus era de um novo propósito de vida, de anunciar o Evangelho para todas as pessoas que ainda não tinham ouvido a palavra de Deus. E o que isso nos ensina, meus irmãos? Ensina que o nosso propósito deveria ser semelhante ao propósito de Deus. Os nossos planos não deveriam ser planos nossos, mas os nossos planos deveriam ser os mesmos planos de Deus. E o que isso infere ou interfere na nossa vida? Isso interfere em tudo, porque nós, como igreja de hoje, não podemos nos contentar em apenas manter aquilo que nós vivemos aqui ou aquilo que já foi feito. É interessante que quando a gente passa a seguir a Jesus, a gente começa até com uma visão meio que individualista, achando que aquilo que Deus fez por nós já está bom demais, que a gente não precisa avançar. Aí a gente olha para a nossa igreja, a gente fala, nossa, a gente tem cadeiras confortáveis, a gente tem um bom som, a gente tem um bom projetor, a gente tem um espaço adequado para as crianças, a gente tem berçário, a gente tem uma igreja bonita, a gente tem uma frente iluminada, a gente fez a reforma da igreja agora da fachada, a gente tem aí uma boa comunicação, a gente tem bons banheiros, bom equipamento, enfim, nós temos tantas coisas, e aí isso tudo vai fazendo com que a gente se acomode e a gente se distancie do propósito de Deus. Em relação à nossa vida particular, a mesma coisa. A gente conhece mais a palavra de Deus, a gente já avançou em algumas coisas. Olha, eu já vou na igreja todo domingo, eu já leio a Bíblia, eu já faço oração, eu já ensino meus filhos do caminho do Senhor. Mas isso, meus irmãos, assim como nós olhamos para a vida de Paulo, não é suficiente. E é isso que Paulo está mostrando à igreja de Roma. Nunca é suficiente. Cristo morreu na cruz para que a gente avançasse com o seu evangelho.
Aquele que um dia nos chamou, também nos comissionou, nos convocou a pregarmos o Evangelho para outras pessoas, mesmo que isso fizesse com que a gente rompesse muitas características e fronteiras que muitas vezes cercam a nossa vida. Por exemplo, romper as fronteiras geográficas, romper as fronteiras sociais, romper as fronteiras culturais, levar a Cristo para as pessoas que nós não gostamos, para aquelas que nós gostamos, para as pessoas que moram perto de nós, para as pessoas que trabalham conosco, para as pessoas que moram distante da gente, para pessoas que moram em outro país, em outra cidade. Ou seja, Deus nos chamou para levar o Evangelho para esse tanto de gente que ainda falta ouvir a Cristo. E aí você vai falar assim: mas pastor, nós hoje vivemos num mundo onde as pessoas já conhecem a Jesus. Não é verdade, meus irmãos. Essa é uma mentira que a gente colocou no nosso coração e que muitas vezes a gente passou a acreditar, e que é uma mentira que não se comprova nos números. Para que vocês tenham uma base, hoje nós temos mais de 3 bilhões, não milhões, com B de bola, 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. 3 bilhões de pessoas. E no nosso país já existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. A gente já foi em algumas escolas, por exemplo, onde os nossos jovens, os nossos adolescentes já não conhecem a respeito de Jesus. As nossas crianças, quando perguntadas o sentido do Natal, o sentido da Páscoa, elas já usam os símbolos comerciais ao invés de Jesus Cristo. E a gente está dizendo que o nosso propósito se encerrou com a nossa conversão, com a nossa aproximação de Jesus. Isso não é verdade, meus irmãos. Nós estamos indo lá de novo para a comunidade do Sapé, para a região ali de Ortigueira. Quantas pessoas ali precisam ouvir Jesus? Quantas pessoas dentro da sua casa precisam ouvir Jesus? Ouvir dessa salvação? E o apóstolo Paulo diz que não importa mais os nossos planos, o que importa é que os nossos planos estejam alinhados com os planos que são deles. Por isso Paulo não está fazendo aqui uma agenda de viagem de férias. Olha, meus irmãos, eu vou curtir uns dias lá em Jerusalém, vou ver meus familiares, depois vou dar uma passadinha para conhecer vocês aí em Roma, fazer um passeio turístico, ver as belezas de Roma, e depois eu vou para a Espanha, ver umas touradas lá. Não, não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é: eu vou cumprir o propósito de Deus onde precisa ser cumprido, e que Deus me leve aonde pessoas não ouviram falar sobre Ele. Nós pensamos assim, nós vivemos assim. Percebe que uma coisa é você conhecer o propósito, outra coisa é viver o propósito. Você vem na igreja, você sabe o que você tem que fazer, mas você faz. Uma coisa é você saber para onde Deus está te mandando, outra coisa é você ir. Uma coisa é você conhecer a palavra de Deus, outra coisa é você obedecer. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E é isso que Paulo está dizendo: irmãos, eu vou viver de maneira prática, até os meus últimos dias, aquilo que Deus fez de diferente em mim. E vocês estão dispostos a também fazerem isso? E aí Paulo então vai para a última e terceira lição desse capítulo 15. Ele vai dizer que é preciso que haja generosidade e unidade no corpo de Cristo para que o propósito aconteça. É interessante, meus irmãos, que nos versículos finais, Paulo diz que antes de ir para Roma e para a Espanha, ele precisa ir para Jerusalém levar uma coleta que ele fez nas igrejas da Macedônia e da Acaia. Quando nós estudamos o livro de Atos, já pregamos aqui o livro de Atos inteiro, está disponível lá no nosso canal de YouTube, É bom falar isso hoje porque a gente tem essa tecnologia, não é uma propaganda vã, mas é para que você também conheça mais a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Nós percebemos que a igreja em Jerusalém, que foi a primeira igreja, e dali o evangelho se espalhou para todo mundo, aquela igreja estava passando um momento muito difícil financeiramente. A perseguição contagiou de forma forte aquela região, e os irmãos que tinham trabalho começaram a ser perseguidos, perderam seus trabalhos, começaram a viver uma vida de miséria. E Paulo então movimenta, motiva, influencia as igrejas da Macedônia, que já faziam parte da Europa, da Acaia também, que fazia parte da região da Grécia, a levantarem uma oferta financeira para que ele pudesse levar a esses irmãos que estavam passando necessidade, para que fosse um alívio na vida deles, porque muitos estavam passando inclusive fome. E esse é um gesto de generosidade,
é um gesto onde o irmão se compadece do outro. A igreja mãe precisava de ajuda, e Paulo diz: quando nós temos um propósito bem definido, o nosso bem não é nosso, mas é do Senhor. Então na mão do Senhor está, e Ele que leve, os nossos recursos para as pessoas que precisam. Eu não posso ficar feliz, comendo a minha comida e sabendo que o meu irmão não tem comida. E Deus então move a igreja da época, a igreja gentílica, para levar então recursos para a igreja que estava em Jerusalém, a igreja de judeus que viraram cristãos. Mas esse não é um ato apenas de generosidade, mas esse é um ato também que Paulo quer fazer para mostrar que a igreja não era dividida, mas que a igreja era uma única igreja, um único corpo. Porque se a igreja de Jerusalém aceitasse a oferta dos gentios, significa que eles viviam uma comunidade que estava unida, que diferente daquilo que muitos irmãos pensavam, que era uma igreja dividida, não era. Judeus e gentios agora faziam parte do mesmo corpo. E a ideia é que a igreja de Roma participe não só da generosidade que as igrejas da Macedônia e Acaia estavam vivendo, mas também essa unidade de propósito de assistir aqueles que ainda não tinham ouvido a respeito do evangelho, mas também assistir aqueles irmãos que passavam por dificuldade na fé. Então perceba algo interessante, meus irmãos e irmãs, que quando nós somos atingidos pela revolução da graça de Deus na nossa vida, nós entramos de cabeça naquilo que o meu irmão está padecendo, mas também daquilo que as outras pessoas do mundo inteiro ainda padecem, que é a falta de Cristo. O que Paulo estava fazendo aqui, era chamando a igreja de Roma, a não só também viver essa unidade, mas que com generosidade, bancassem a ida de Paulo até a Espanha. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo. Ele diz: olha, eu estou levando lá para a igreja de Jerusalém a oferta da Macedônia e da Acaia. Mas meus irmãos, eu quero que vocês não só orem por mim, para que os meus irmãos lá de Jerusalém me recebam bem, mas quero também que vocês participem desse plano de Deus na minha vida, para que vocês me ajudem a ir até a Espanha. O que Paulo estava fazendo é dizendo para a igreja da época que a missão, ela não faz a partir de um homem só. A missão não tem um herói solitário, como a gente vê aí nas revistas em quadrinhos, mas a missão e o propósito de Deus se vive como comunidade, e passa pela generosidade. Ele está dizendo que quanto mais as pessoas contribuem, quanto mais as pessoas oram, quanto mais as pessoas vão, mais Deus alcança esse mundo. E aí a gente tem que começar a pensar também, se nós temos tido essa visão de unidade e generosidade. Tem muita gente que tem dificuldade de pôr a mão no bolso, E pastor, falar de dinheiro hoje é muito complicado, eu confesso que porque nós temos aí uma visão meio que maculada, de dinheiro dentro da realidade das igrejas evangélicas brasileiras, mas eu queria dizer para você que o dinheiro não pode ter importância na vida de comodismo nossa. Nós não somos um clube. Nós não damos dízimos e ofertas aqui na igreja para que haja melhor qualidade para nós, para que a gente tenha mais conforto e benefícios, ainda que isso seja uma consequência das nossas ofertas, porque a gente quer sempre manter a casa de Deus bonita, mas as nossas ofertas e os nossos dízimos servem, acima de tudo, para que a obra de Deus avance, e para que também a dificuldade e a falta, necessidade do nosso próximo seja suprida. É isso que Paulo está dizendo. Eu vou até Roma, mas eu queria lembrá-los que vocês fazem parte dessa missão. Então vocês também são responsáveis pelo avanço da igreja. E aqui eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, que dói no coração, porque hoje os cristãos já não pregam mais, São poucos que pregam, já não oram mais. Imagina orar por missões, e já nem contribuem mais. E aí a gente tem uma dificuldade enorme de que a obra de Deus avance. E o chamado de Paulo para cada um de nós que conhecemos a graça de Deus, conhecemos aquilo que Deus fez na nossa vida, que a gente quer assumir esse propósito de Deus, é pregar, orar e contribuir. O que nós vamos fazer com esse chamado de Paulo para a nossa vida? Ai, pastor, como é lindo, quando a gente ouve que Jesus entregou a sua vida na cruz para me salvar, remir os meus pecados. É lindo, meus irmãos, mas o que isso transforma na sua vida? O que isso traz na sua vida de diferente? Paulo vai dizer que a vida dele mudou plenamente, e que ele entregou tudo que ele tinha no altar de Deus, e ele passou então, a partir daquele momento, a viver de maneira tão ardente o seu chamado, que ele não só contribuía, ele não só orava, como ele também pregava.
E como a gente precisa fazer isso hoje? Como a gente precisa anunciar aquilo que Jesus fez na nossa vida? Como a gente precisa orar para que o nosso mundo seja transformado por aquilo que Jesus fez na cruz? E como a gente precisa contribuir para que pessoas, onde a gente não possa ir, onde os nossos braços, a nossa voz não chegue, outras pessoas cheguem. E é por isso que a nossa igreja local, assim como a nossa igreja nacional, continua investindo pesadamente em missões transculturais, parceiros missionários que estão lá na Turquia. A gente nem sabe os nomes das pessoas lá na Turquia, nem sabe direito como é que funciona a geografia da Turquia, mas nós estamos lá. Pessoas que vivem lá no centro de São Paulo, no meio da Cracolândia. Você talvez só viu a Cracolândia até hoje na televisão, mas nós temos uma parceria porque nós entendemos que a solução da Cracolândia não passa só por uma atividade política, mas passa por Jesus Cristo, e nós temos um irmão missionário lá também. Nós temos irmãos que até pouco tempo atrás estavam em Moçambique, agindo lá na África, na extrema miséria, ensinando líderes para que as igrejas de lá pudessem ter mais estrutura humana e de cuidado pastoral. Nós estávamos lá na África também. Nós temos um irmão que é filho dessa igreja também, filho do pastor Juliano, Arthur, que recebe também a nossa parceria, a fim de que ele possa se preparar e ir para países, por exemplo, do Oriente Médio, como ele já foi, e agora está de novo, se preparando para mais uma incursão lá, um lugar que talvez você não tenha vontade de fazer uma viagem turística, ele vai para lá. E agora nós estamos aqui na nossa igreja local com um projeto de plantarmos uma igreja aonde ninguém quer ir mais, porque o movimento é assim: vamos plantar igrejas na cidade, e nós esquecemos de plantar igrejas nas zonas rurais, onde muitas e muitas famílias vivem. E é um trabalho nosso, é um projeto que Deus colocou no nosso coração. Não é um projeto que o pastor ou o conselho chegou um dia e falou assim: vamos plantar uma igreja no Sapé. Não, de maneira diferente, milagrosa, foram irmãos de lá que vieram pedir para nós, e a gente entende que isso é Deus falando no nosso coração, e nos despertando também para a gente quebrar as nossas fronteiras. E você? O que você tem pregado? O que você tem contribuído? O que você tem orado? E o convite de Paulo é para você fazer parte de tudo isso. Para terminar, meus irmãos e irmãs, não quero me alongar mais, eu queria ressaltar aqui que a mudança que a graça traz na nossa vida é uma mudança tão grande que nos tira da zona de conforto, a ponto de nós alinharmos a nossa vida e tudo que nós temos com aquilo que Jesus espera de nós. E nesse sentido, a graça nos leva a reconhecermos o que há de bom no outro, porque senão não tem sentido a gente ir em busca das pessoas. A graça nos leva também a romper as fronteiras e nos tirar dos comodismos da nossa vida, para que outras pessoas possam conhecer a respeito de Deus. E a graça nos fala que é preciso que haja unidade mesmo nas diferenças, e que isso também gere em nós generosidade. E nas palavras do pastor e teólogo suíço, eu termino esse sermão. Karl Barth diz: o cristão não existe para si mesmo, mas como testemunha do Cristo que o enviou. Repetindo, o cristão não existe para si mesmo, mas como testemunha de Cristo que o enviou. Se você não é cristão, você não se encaixa aqui no que eu estou dizendo. Mas se você é cristão, é preciso que você entenda que você já não existe para si mesmo, mas existe para testemunhar a respeito de Cristo que nos enviou. Aquele que nos chamou é aquele que também nos capacita para fazer a diferença na nossa realidade. Esse é o propósito, sermos sal e luz desse mundo. O propósito de compartilharmos a respeito daquele que tem poder para transformar a nossa realidade. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que você nutra aí expectativas sobre o último capítulo de Romanos. Vejamos aí as cenas dos próximos capítulos, mas sem jamais esquecermos que toda a teoria que a gente viu em Romanos, todos os ensinamentos, eles não têm valor nenhum se nós não mudarmos verdadeiramente o propósito da nossa existência. Só vale realmente quando a gente redirecionar, nortear a nossa vida rumo àquilo que Deus deseja para nós. Que Deus nos abençoe. Eu queria chamar nesse instante o seminarista Lucas para vir até a frente. O Lucas tem aí umas últimas palavras para fechar esse final de semana, especialmente em relação àquilo que aconteceu no Acampa Dentro de ontem.
Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Como o pastor Rodrigo mencionou, nesse final de semana aqui na nossa igreja nós tivemos o Acampadentro, nosso Acampadentro Conectados. Foi um final de semana muito cansativo, mas ainda assim foi um final de semana muito abençoador. Tivemos cerca de 32 pré-adolescentes, adolescentes e jovens aqui conosco. Vieram 6 de Ponta Grossa e os demais todos aqui do nosso município, tanto da nossa igreja como também os que não são da nossa igreja. Foi um final de semana especial onde esses pré-adolescentes, adolescentes e jovens puderam ouvir mais da palavra de Deus. Contudo, meus irmãos, esse evento não aconteceria sem a ajuda de alguns irmãos e irmãs especiais. Eu sou líder do Ministério Conectados, mas não faço nada sozinho, até porque se fosse depender de mim para as coisas acontecerem, com certeza elas não aconteceriam. E por conta disso, a gente queria homenagear esses irmãos e irmãs que estiveram com a gente. Alguns não estão presentes aqui hoje, eu não sei o motivo, mas eu acredito que seja o cansaço, porque esses, olha, chegaram no sábado cedo, foram embora no sábado já no fim, já quase beirando a madrugada, voltaram no domingo de manhã, ficaram aqui domingo até quase o final da tarde. Então foram irmãos que se dedicaram muito para que esse evento acontecesse. Então eu queria chamar aqui à frente, e olha, quando eu falar seu nome, venha por favor, tá bom? Então eu queria chamar aqui à frente o Cláudio para vir aqui, também a dona Lores para vir aqui à frente estar conosco, queria chamar também a Bia, chamar a Valéria, chamar o Dudo, o Gladstone para vir aqui à frente também, chamar o Alexandre, o Raoni, o Vinícius também, o Gabriel, para que estivessem aqui conosco, chamar a minha esposa também, a Marcilene, e os demais irmãos que não estão aqui hoje, mas também nos ajudaram, o nosso irmão Evaldo, a nossa irmã Célia, a nossa irmã Rose, a Anne que esteve também, a dona Olinda, a Andréia, a dona Andréia, minha mãe esteve nos ajudando, e foram irmãos e irmãs muito especiais. E também queria aproveitar a oportunidade e agradecer você que doou para nosso acampamento. Tivemos aí muitas doações de bolos, também a doação financeira, e também você que orou por esse final de semana. Tenho certeza que muitos irmãos e irmãs da igreja passaram não somente o final de semana, mas dias antes orando, pedindo por esse evento. É muito bom, irmãos e irmãs, fazer parte de uma igreja que investe não na futura geração, mas na atual geração da igreja. É um privilégio ver que a nossa comunidade acredita nos nossos pré-adolescentes, nos nossos adolescentes e nos nossos jovens. E a gente preparou uma lembrancinha para esses irmãos que estão aqui na frente e também para aqueles que não puderam estar. E para entregar essas lembranças, eu queria pedir a ajuda dos pré-adolescentes que estão aqui presentes. Então vem para cá o Emily, que eu estou vendo, Sofia vem me ajudar aqui, Benjamin vem me ajudar também. Quer ajudar também? As crianças também vão ajudar. Ó, pega um e entrega. Pega um e entrega. Pega aí a Giovana, a Sofia. Deixa para os pequenos entregarem também, vai. Entrega lá, entrega lá. Se sobrar, devolve aqui na caixinha. Sobrou? Se sobrou, pode devolver aqui, ó. Sobrou, pode devolver. Põe aqui de novo, Clarice. Tá bom, tá. Sobrou, depois a gente entrega para eles. Pedir para os irmãos e as irmãs juntarem mais. No teu pai. Teu pai não vai ganhar, não. Ó, o Paulinho já está pegando o meu ali também. Gente, mais uma vez, obrigado aos irmãos e às irmãs. Sem vocês esse acampamento não aconteceria. É muito bom contar com a ajuda e o apoio de todos. Vamos orar pela vida deles? Quero pedir que o pastor Rodrigo faça essa oração, que ele abençoe a vida desses irmãos, dessas irmãs. Também ore também pela nossa igreja, agradecendo por esse evento. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós reconhecemos que nós temos muitos irmãos e irmãs, uma igreja que cumpre o teu propósito, Pai. Nós te louvamos porque nós vemos aqui na frente vários irmãos e irmãs que deram, ó Pai, da sua energia, do seu trabalho, para cuidarem, ó Pai, dos jovens, adolescentes, pré-adolescentes da nossa igreja, nesse final de semana tão especial. Nós sabemos que não é fácil, ó Pai, dedicar
a energia, o tempo, a capacidade de trabalho, é sempre muito difícil, mas nós reconhecemos, ó Pai, que esses irmãos têm dado importância para o Teu reino, para a vida das pessoas, e têm investido na Tua obra. E nós pedimos, ó Pai, que nesse instante o Senhor esteja abençoando a cada um deles de uma maneira muito especial. Mais do que essa lembrança que agora eles recebem, que o Senhor mesmo, ó Pai, os recompense com as Tuas bondosas mãos e as Tuas bênçãos, para que eles sintam-se sempre importantes na atividade do Teu reino. Como é bom, ó Pai, sermos cooperadores da Tua obra. E obrigado porque esses irmãos têm se disponibilizado a isso. Nós também queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor pelo acampadentro que nós estivemos, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, com a oportunidade rara nos dias atuais de pararem, se distanciarem, ó Pai, dos celulares, das telas, para ouvirem a Tua voz, para estarem em comunhão com uns e outros. Obrigado, ó Pai, porque certamente esse tempo foi um tempo especial na vida deles, ó Pai. Nós pedimos que tudo que foi semeado no coração deles possa frutificar, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja agindo de uma maneira muito especial e que eles possam crescer, ó Pai, na Tua presença e viverem uma vida comprometidas com o Senhor e com o Teu propósito, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Pai, por esse tempo especial que nós tivemos nesse final de semana aqui na nossa igreja. Nós Te louvamos por terem tantas pessoas dispostas a trabalhar para o Senhor, e que o Senhor continue abençoando a vida da nossa igreja, para que nesse trabalho, em outros trabalhos, nós continuemos a proclamar o Teu Evangelho, para que mais e mais pessoas se aproximem de Ti. Obrigado, ó Pai, por todas as Tuas bênçãos na vida da nossa comunidade. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Já? Meus irmãos, vamos dar uma salva de palmas para os nossos irmãos aqui na frente? Né? Reconhecendo a importância deles. Eu queria convidar você já a ficar de pé, os nossos irmãos podem voltar ao seu lugar, convidar os irmãos do Ministério de Música já vir aqui à frente. Nós vamos terminar o nosso culto hoje cantando uma canção, e após essa canção, nós vamos então impetrar a bênção. Mas eu queria dizer que uma das principais funções hoje da nossa igreja no mundo é construir pontes, não é isso? Hoje nós vemos uma humanidade que quer destruir os relacionamentos, quer destruir, né, a vida do outro, que vê o outro às vezes como inimigo porque pensa diferente, e o cristianismo nos chama, né, o Senhor nos chama para construir pontes, para nós sermos faróis em meio à escuridão. E é isso que nós vamos cantar agora para encerrar o nosso culto, né, para que Deus nos sonde, mas para que Deus também nos use para sermos ponte, para sermos abrigo, para sermos luz, né? Então que você esteja cantando nesse instante e já fazendo essa música, a tua oração, para que quem sabe, né, na próxima evento que nós tivermos, você esteja aqui na frente também, participando de, né, outras ocasiões para abençoar vidas, para que você seja usado por Deus no seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia, né? Então vamos pedir a Deus aí que também nos use na sua obra. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Cante, transforma-me. Transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só Ti. Quebranta o meu coração. Peça para ser transformado.
Transforma, meu Deus. Transforma-me, Enche-nos, ó Pai. enche-me e usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, quebranta-me, transforma-me. transforma-me, enche-me e Mais uma vez, sonda-me, sonda-me, cante com o coração, quebranta-me, transforma-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a vida da tua família, não somente agora, mas para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Uma excelente semana a todos. Espero vê-los nas nossas programações. Por pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, fui muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2,